O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 689. História paralela 18. Então até o rei da espada presumiu que ele era Dongbeng Saki, já que era chamado de deus marcial. Deus marcial igual a Dongbeng Saki parecia ser de conhecimento comum neste mundo. Eu não sou Dongbeng Saki. Você é o deus marcial, mas não Dongbeng Saki? Se você é o deus marcial, não deveria ser Dongbeng Saki. A resposta de Seong Ji-han surpreendeu o rei da espada e Takeda. E não foram só eles que ouviram isso. Deus marcial. Ele certamente era forte. Mas por que ele diz que não é Dongbeng Saki? Certo? Incluindo os repórteres e até mesmo aqueles que assistem à transmissão ao vivo. Ele foi visto como alguém que afirmava ser o deus marcial, mas negava ser Dongbeng Saki. As dúvidas sobre Seong Ji-han começaram a se espalhar. Mas pensando bem, pode haver vários deuses marciais. Por que pensamos apenas em Dongbeng Saki como deus marcial? Exatamente? As pessoas começaram a questionar porque até agora só consideravam Dongbeng Saki como deus marcial. E logo, Zing. Mais de 10% da humanidade questiona a existência do deus marcial. A crença em deus marcial Dongbeng Saki está parcialmente abalada. Uma janela de mensagem apareceu diante dos olhos de Sang Ji-han. Já 10%? Desde a destruição do portal da masmorra até a batalha com o rei da espada. Talvez por causa das questões importantes e contínuas que captaram a atenção do mundo. Mesmo que não tenha passado muito tempo desde que ele mencionou o deus marcial, 10% da humanidade já estava questionando Dongbeng Saki. Martial God Dongbeng Saki, reconhece você. Assim que a próxima mensagem apareceu. SSSSS. Um pequeno símbolo de Taiji apareceu diante dos olhos de Sang Ji-han. Era apenas do tamanho de uma palma. Isso é. Quando o símbolo do Taiji começou a girar ao contrário, a expressão de Sang Ji-han endureceu. Um Taiji de rotação reversa. Não foi este o precursor do aparecimento da espada Taiji de Dongbeng Saki? Enquanto ele observava de perto. Isso é. O rei da espada e Takeda, que estavam olhando para o Taiji, começaram a reagir de forma estranha. Ao contrário da vivacidade anterior, que era quase indistinguível da realidade. Eles pareciam atordoados, como se algo estivesse quebrado dentro deles. Vendo suas expressões e comportamento, Seong Ji-han relembrou a época em que subjugou Jin Yuhua. Partida da Liga Espacial? O que? O elfo? Porque é assim. Quando Seong Ji-han mostrou a ela a partida da Liga Espacial. A princípio, ela se perguntou por que ele estava mostrando aquilo para ela. Mas depois seus olhos perderam o foco. Eventualmente, ela perdeu a consciência, sua alma aparentemente deixou seu corpo, transformando-a em uma boneca. A reação demonstrada pelo rei da espada e Takeda foi mais lenta que isso. Mas se continuassem olhando para o Taiji, pareciam que também perderiam a cabeça. Bem, não importa se esses dois enlouquecem. Ele não podia deixar que isso afetasse Yoon-sea, que estava atrás deles. Suoshi. Enquanto Seong Ji-han, manifestando uma energia azul, estendeu a mão em direção ao Taiji. A rotação reversa do Taiji desacelerou gradualmente. Não é difícil de controlar porque é pequeno. Talvez porque seu atributo azul tenha aumentado ao quebrar as espadas duplas do rei da espada. Parar o Taiji de rotação reversa não foi tão difícil quanto ele pensava. Seong Ji-han parou completamente o Taiji. Paulada. Ele esmagou-o com o punho. Então. Você impediu a convocação da espada Taiji. O advento de Martial God Dongbeng Saki foi adiado em 10 dias. Uma mensagem apareceu informando que o advento de Dongbeng Saki foi adiado. Isso significava que ele poderia ficar aqui por mais 10 dias? Os olhos de Sang Ji-han brilharam ao ver isso. Ruffy, o que foi isso? Agora mesmo? O rei da espada e Takeda saíram do estado de atordoamento e recuperaram os sentidos. Pelo menos eles não acabaram como Jin Yuhua. Seong Ji-han desviou o olhar deles e olhou para Yoon-sea. Você está bem? Sim, agora mesmo. Quando olhei para o Taiji, me senti muito estranho. Mas estou bem agora. Que tipo de sentimento estranho foi esse? Como devo dizer? Me senti um pouco atordoado, como se estivesse perdendo o contato com a realidade. Uma sensação de perder o contato com a realidade. Ainda assim, parecia que ela foi menos afetada do que o rei da espada ou Takeda, que tinha visto o Taiji de perto. Nós iremos então. Enquanto isso, Takeda, tendo recuperado os sentidos, olhou para Seong Ji-han com olhos medrosos e puxou as roupas do rei da espada. Embora não tenha sido Seong Ji-han quem criou o Taiji. Depois de quase perder sua alma, ele parecia ansioso para escapar deste lugar. Tudo bem, vamos. O rei da espada, aparentemente sentindo o mesmo, seguiu prontamente Takeda e saiu de cena. Deixando para trás as lâminas quebradas de Ganjang e Maquia, os dois partiram como soldados derrotados. Clique, clique. Os repórteres capturaram a cena, tirando fotos continuamente. Pensando bem, eles não viram o Taiji?
Se eles estivessem transmitindo isso ao vivo, muitas pessoas deveriam ter reconhecido o Taiji. O Rei da Espada e Takeda estavam à beira de enlouquecer, mas aqueles que estavam longe pareciam perfeitamente bem. Foi simplesmente por causa da distância? Enquanto Seong Ji-han estava perdido em pensamentos. Martial God Dongbang Saki reconhece você como um desafiante. A missão principal, o convite do Deus Marcial, foi atualizada. Agora você pode ativar a janela da missão principal. As submissões foram atualizadas. Mensagens relacionadas à missão começaram a aparecer diante dos olhos de Sang Ji-han. No dia seguinte. Presente, exploração, seu valor dispara. Começam os apelos amorosos das principais guildas. O Rei da Espada, miseravelmente derrotado, deixa as lâminas quebradas para trás. O Deus Marcial não é Dongbang Saki, mas Seong Ji-han. A careca de Beren foi surpreendentemente bem recebida. Os principais meios de comunicação do mundo dedicaram todas as suas páginas à cobertura dos principais acontecimentos do dia anterior. Ontem foi realmente algo. Desde o método de destruição de portais de masmorras até os primeiro e terceiro rankers do mundo sendo derrotados. Haha. Deus Marcial Seong Ji-han, não Dongbang Saki. Parece um pouco estranho. Sang Ji-han não é apenas um corpo possuído pelo Deus Marcial, ele deve ter um nome original. A coisa mais importante para a humanidade nos eventos de ontem foi o método de destruição dos portais das masmorras. Mas o assunto mais comentado foi, claro, o Deus Marcial Seong Ji-han. Superando o primeiro e o terceiro rankers com seu poder. E abalando a percepção das pessoas sobre Deus Marcial igual a Dongbang Saki. Eu ainda me lembro mais do Chizuru. Ela definitivamente vale a pena ser encantada por. Isso é falso. Dentro está a Kari. Mas ainda assim ela é assim, certo? Posso entender o Rei da Espada dizendo que a ama. Mas mesmo depois de levar uma surra daquele jeito, ele não vacilou. Sinceramente, eu queria ele morto. Suspiro, é chato, mas ela está no nosso time na Liga Espacial. E isso pode se tornar um problema internacional. Ainda assim, nossa Liga do Nordeste Asiático está prestes a entrar em colapso por causa dela. E na Coreia e no Japão. A relação entre Ito Chizuru e o Rei da Espada estava sob os holofotes. A maioria das pessoas no Japão nem sabia porque o Rei da Espada veio ao Japão. Mas como a identidade de Chizuru foi revelada, a Coreia, que a odiava, e... Então o Rei da Espada veio por causa da deusa. LOL. Obrigado à filha por salvá-lo de quase morrer em Joseon. Os laços de sangue não podem ser cortados. Seanin, por que você não vem também? As reações do Japão foram totalmente opostas. Suspiro. Cometi um erro ao intervir? Yoon Sea suspirou profundamente enquanto lia as reações das pessoas. Você ainda está pensando sobre isso? Seong Ji-han sorriu levemente e deu um tapinha na cabeça dela. Se você não tivesse intervindo, o Rei da Espada estaria morto. É isso que você quer? Isso é. Não, eu não quero que ele morra, apenas que vivam como estranhos. Então tudo bem, sua paz de espírito vem em primeiro lugar. Então Sang Ji-han acrescentou casualmente. E se você quiser matá-lo mais tarde, você pode simplesmente ir para o Japão. Para o Japão. Sim, e enquanto você estiver lá, você também pode se livrar daquela mulher. Então não se preocupe muito. Seu atributo azul já havia chegado a 4. Com esta habilidade, era possível atacar a base do oponente através do mar. Não que eu precise fazer isso agora. Seong Ji-han pensou, relembrando as missões atualizadas. Primeiro, a missão principal recém-adicionada, o convite do Deus Marcial. Afirmou. Deus Marcial Dongbang Saki convida você, o desafiante, para o Abismo do Norte. Se você entrar no abismo antes de Dongbang Saki descer à superfície, você pode enfraquecer seu poder. Revelou que Dongbang Saki estava no norte do abismo. O abismo. O abismo norte-coreano, que ele explorou para salvar sua irmã, Seong Jia. O dono do abismo, a alma perdida de Taiji, acabou sendo uma coleção de numerosos fragmentos de Seong Ji-han derrotado por Dongbang Saki. Mas Dongbang Saki está naquele abismo. É uma sensação estranha. Isso poderia realmente ser uma coincidência? Não, deve haver uma razão. Ele não sabia exatamente por quê. Mas o Deus Marcial Dongbang Saki não estaria lá sem motivo. Seong Ji-han pensou enquanto olhava para a parte inferior da janela da missão principal. Lá, o tempo restante até o advento do Deus Marcial e a taxa de vitória prevista foram exibidos em tempo real. A taxa de vitória atual é de 0,01%. Uma taxa de vitórias que cresceu uma pequena fração graças ao atributo azul atingir 4. Mas sem aumentar ainda mais o azul, a derrota era certa. Para derrotar Dongbang Saki, ele precisava fazer o blue crescer ainda mais. E convenientemente, as submissões foram atualizadas. Seong Ji-han olhou para a lista de submissões recém-atualizada. Submissões. Yoon Sea alcançando a Liga Diamante. Destrua os portais ao redor do abismo, 0/4. Encontre a Bruxa do Vazio. A busca de Yoon Sea para alcançar a Liga Diamante permaneceu. Apenas a segunda e terceira missões concluídas foram substituídas por novas.
Os portais ao redor do abismo devem ser aqueles grandes portais de masmorras. Os enormes portais de masmorras que precisavam ser limpos para atacar o abismo. Já que ele teve que destruí-los para entrar no abismo de qualquer maneira. Esta era uma submissão que seria naturalmente concluída enquanto progredia na missão principal. E a bruxa do vazio deve estar se referindo à minha irmã. A bruxa do vazio Seong Jia. Ela esteve ativa no lado do vazio antes de retornar a ser humana depois de muitas reviravoltas. Neste mundo onde seu pai cortou relações com ela, Yeon-sea precisava de seu parente de sangue mais do que nunca. Mas, se ela estiver em seu estado de bruxa do vazio, ela será reconhecida como um ser alienígena. Sea perderá a cabeça se a vir, como Jin Yu-hua fez. E como o Rei da Espada e Takeda fizeram quando viram a rotação reversa do Taiji. Ele temia que Yeon-sea também pudesse cair nesse estado se visse a bruxa do vazio. Parece que as pessoas reagem dessa forma quando veem seres alienígenas. Um mundo missionário onde os seres alienígenas não foram implementados adequadamente. Jin Yu-hua foi quem perdeu a cabeça depois de observar um alienígena aqui. Mas outras pessoas estão bem, certo? Enquanto ele estava deduzindo o mecanismo por trás de perder a cabeça. Tocar, toque em toque. Yeon-sea, que estava ouvindo Sang Ji-han e estava perdido em pensamentos. Abriu uma tela do BattleTube em seu computador. Então. O que está acontecendo de novo? Ela inclinou a cabeça e se virou para Sang Ji-han. Deus marcial Nin. Você também vê os elfos de forma estranha? Você está bem? Enquanto Seong Ji-han rapidamente virava a cabeça de Yeon-sea para longe do monitor. Ela respondeu com uma expressão confusa. Sim, estou um pouco atordoado, mas, estranhamente, parece que só se quebra quando estou com você, Deus marcial Nin. Só quando você está comigo? Sim. Sang Ji-han pensou por um momento e então algo passou por sua mente. Poderia ser por causa disso? Ele reduziu a área azul amplamente espalhada apenas para seu corpo. Então ele a fez olhar para o monitor novamente. Agora parece normal? Yeon-sea olhou para a tela com uma expressão curiosa. A área azul estava fazendo com que ela visse as distorções corretamente. Quando ela estava na área de Seong Ji-han, os seres alienígenas não foram implementados adequadamente. Mas quando o efeito do azul desapareceu, Yeon-sea também pôde ver as formas distorcidas. Então, ela não perderá a consciência mesmo se conhecer minha irmã, desde que eu retire Blue. Então ele poderia completar a missão de busca The Witch of the Void junto com ela. Seong Ji-han tomou essa decisão enquanto observava Yeon-sea, que clicava nos vídeos do BattleTube com olhos curiosos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.